Após a era apostólica, o que aconteceu? O homem estruturou-se em cima de religião. Isto fez uma coisa. A era apostólica tinha como base o ensinamento de Cristo, o Espírito Santo. Como mestre, como o fazedor, o guiador, o ensinador, o paracleto. Era o princípio de tudo. E os apóstolos receberam essa instrução e esperaram em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. E assim, isso passou para os gentios, e os apóstolos contemplaram os gentios com a mesma experiência do Espírito Santo. E na base dessa experiência do Espírito Santo, essa igreja primitiva, em 200 anos, conseguiu dar ao mundo a mensagem de Jesus Cristo. Depois disso, o homem se organizou em religião. Resultado: o Espírito Santo foi diminuindo. A presença do Espírito Santo foi diminuindo. E as doutrinas foram aumentando, os dogmas aumentando. O homem foi criando suas próprias plataformas. Daí a pouco surge o surto de igrejismos. Tudo baseado em ponto de vista do homem. O fundamento principal, o Espírito Santo, foi diminuindo. Agora estamos numa época de uma nova redescoberta do Espírito Santo. Pois o homem viu que em 2000 anos o igrejismo não conseguiu abalar o mundo. E hoje, mais da metade do mundo não tem conhecimento de Jesus Cristo. Apesar das milhares de igrejas, de catedrais e de esforços do homem religioso e pedagógico. O homem que confia no ponto de vista de suas doutrinas. Não conseguiu fazer a sua tarefa, não conseguiu realizar a sua lição de casa. Com suas doutrinas, com seus pontos de vista, com seus dogmas, com suas instruções, não conseguiu. O que é que está precisando? A volta ao princípio, a volta a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele saiu para a sua vida pública depois de ter recebido o Espírito Santo sobre ele, passado pelo deserto e saído com poder. Isto marcou definitivamente Jesus Cristo. E ele disse para os discípulos: aguardem em Jerusalém, até vocês serem cheios do poder. Espírito Santo é a chave. E essa experiência do Espírito Santo, os discípulos viram nos gentios. Ficaram admirados. O Espírito Santo visitou os gentios. E daí estava a plataforma para a igreja primitiva anunciar o evangelho ao mundo.
e cumprir sua lição de casa. Mas o homem mudou o sistema. Ele buscou a religião, e na religião ele colocou seus fundamentos, seus pontos de vista, e dentro deles criou doutrinas, dogmas, e não precisava mais do Espírito Santo. Confiou na sua força, no seu talento, e 2000 anos se passaram. E hoje temos um mundo que metade dele, ou mais da metade, ignora quem é Jesus Cristo. Então está agora a redescoberta do Espírito Santo. A redescoberta do Espírito Santo, o ingrediente fundamental do cristianismo. Pois Deus disse, tudo é feito pelo meu Espírito. Tudo é feito pelo meu Espírito. Então, não é feito pelas bases do homem, pela força do homem, pelo talento do homem, pelos ensinamentos, pelas doutrinas, pelas dogmas do homem, nem pelo igrejismo do homem. Tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Deus diz também nas suas Escrituras que nos últimos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa é uma tese fundamental. Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos tempos. Agora nós podemos perguntar, quando é este últimos tempos? É agora. Agora é o último, a tese do últimos tempos é agora. Este momento que estamos vivendo pertence a esse curso aí, a esse ciclo do último tempo. Mas que base que tem para dizer isso? A base é Apocalipse 14, o anjo, aquele anjo que traz um evangelho eterno. E ele diz uma mensagem ali, quando esse evangelho for proclamado a toda nação, tribo, língua, povos, virá o que? O juízo. Isto é, virá o fim. Virá o fim. Aí está a prova que precisamos, a indicação que precisamos para verificar que agora nós estamos nos últimos tempos, nos fins dos tempos. E que diante desse fim dos tempos nós temos uma mensagem que é proclamada por um anjo em Apocalipse 14, o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno. Isso é a mensagem do anjo de Apocalipse. Isso não é mensagem de homens, de teólogos, de igreja, de denominação. É nesta mensagem que os cristãos da agora em diante vão estar embarcados. Isso vai trazer uma unificação. A mensagem do Evangelho Eterno a todo mundo, a toda tribo, a toda nação, a toda raça. E quando isso for feito, virá o juízo, virá o fim. Nós estamos neste momento onde o igrejismo está caindo, está indo por terra, com suas teorias, com seus dogmas, com sua força do homem, do talento do homem. Porque Deus, Ele mesmo disse, nos últimos tempos, e agora estamos nos últimos tempos, nessa mensagem do Evangelho Eterno do anjo de Apocalipse 14, Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer, eu e você estamos aí? Nós estamos nesse jogo. Nós estamos nessa época. O derramamento do Espírito logo é sobre eu e sobre você. Nos compete. Isso vai fazer-nos participantes, atuantes
nesse processo de proclamação do Evangelho eterno ao mundo. Nós seremos ativos e não passivos. Nós seremos uma força ativa, porque o Espírito do Senhor estará sobre nós. Não vamos fazer as coisas baseadas em nossa força, em nosso talento, em nossa visão, mas vamos fazer as coisas conforme o Espírito Santo soprar em nosso coração quando nós lermos as Escrituras Sagradas. Pois é na tua luz que veremos luz. Nós não podemos nos distanciar das Escrituras Sagradas, pois ali temos a vontade de Deus para nós. E ela é atualizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai atualizar aquelas palavras da Escritura Sagrada para nós no hoje. No hoje. Isso vai ser chamado fé. Essa é a nossa fé. E diz as Escrituras que a fé vem por ouvir a palavra. É assim que vem a fé, por ouvir a palavra. É quando nós lemos ou ouvimos a palavra que o Espírito Santo tem a condição de falar a nós a vontade de Deus para aquele momento e hora. E assim nós seremos participantes naturais da vontade de Deus aqui na terra, proclamando o seu evangelho, não mais denominação, não mais igrejismo. Nos revestiremos, como diz Paulo, de Cristo, uma veste só. Seremos feitos de uma veste só. E esta veste chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai trazer a unificação dos cristãos, por isso que somos chamados cristãos. Teremos em nossa boca a proclamação do Evangelho eterno, de Apocalipse 14. Iluminado por um só Espírito, o Espírito Santo. É uma boa nova, né? A redescoberta do Espírito Santo em nossos dias. E a quebra do sistema religioso, que foi a base do homem até então. Com o aparecimento de doutrinas, de dogmas e de denominações e igrejismo. Agora seremos unificados numa mesma mensagem, o Evangelho eterno de Apocalipse 14. E seremos inspirados pelo Espírito Santo, pois Deus diz, no último tempo derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E agora nós vivemos nesse ciclo do último tempo. E a mensagem agora, a atual, é o Evangelho eterno. Isso nos unifica numa só mensagem. Isso nos traz a um só corpo, a um só espírito, a uma só fé. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Adeus às estruturas religiosas. Adeus à religiosidade. E união com o Espírito Santo, que vai nos unificar numa só mensagem. A mensagem do Evangelho eterno de Apocalipse 14. É uma boa nova, não é?